Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 a 18. João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O versículo 15 testifica do ministério de João Batista. E nós já falamos isso. Ele veio com esse ministério e com essa função de preparar o caminho para o Senhor. E aqui ele mesmo diz do seu testemunho. E aqui podemos entender também que João falava de Jesus. Ele diz, aquele de quem eu dizia. Então ele pregava Jesus. E entendemos também que João tinha uma compreensão da identidade de Cristo muito profunda. Sabemos que essa é uma compreensão revelada. Ele era o profeta. E ele recebeu a revelação de quem era Jesus. Ele fala aqui, aquele que vem depois de mim, é antes de mim. Isso é uma linguagem profética que aponta para a eternidade de Cristo, para um Deus pré-existente. Antes de João, ora, Jesus veio depois de João, nascendo 6 meses depois de João, como podemos entender e ver escrito no Evangelho de Lucas. Então, aqui ele não está falando do homem, mas está falando de Deus, ele está falando de alguém que sempre existiu, que é eterno. Ele está falando do eterno. Ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Linguagem profética apontando para a identidade de Cristo, a sua pré-existência. Isso aqui é o tema central do Evangelho de João. O Evangelho de João centraliza-se em apresentar Jesus como Deus. É a divindade de Cristo. O versículo 16 traz uma característica interessante sobre a graça. A graça de Deus. Graça é misericórdia. Misericórdia é favor. E é favor imerecido. Significa que é um favor dado a alguém que não tem merecimento. Essa é a misericórdia de Deus. Esse é o favor de Deus. E o que é interessante é que é acessível a todos. Porque diz, todos nós recebemos. Então, todos podem receber. E receber de quê? Da plenitude da graça. Quer dizer, da abundante graça. Plenitude significa completo, algo que é pleno, que é completo, que é abundante, que não falta, não tem falta alguma. E essa expressão, com graça sobre graça, é uma expressão redundante, mas é uma expressão que traz a continuidade de uma graça derramada sobre todos. E nós podemos aqui lembrar daquele versículo lá de Lamentações, que foi dado ao profeta Jeremias, Lamentações 3:22, que diz que as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã. Então, é a misericórdia, é a graça, é o favor, é a expressão da bondade de Deus, daquilo que é a essência do próprio Deus, ser compassivo, ser misericordioso e ser bondoso. O versículo 17, ele é uma explicação, inicia pela palavra porquê, portanto ele está explicando porque é graça sobre graça, porque há uma abundância de graça. O versículo 17 diz, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Significa também aqui que há uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A nova aliança, a velha aliança. Testamento é a aliança. E há uma comparação entre a lei e a graça. É isso que está muito claro no versículo 17. A lei foi dada a Moisés, desde aquelas tábuas de pedra onde Deus escreveu com sua própria mão
os mandamentos. E a lei consiste numa série de regras e de mandamentos que eram para ser obedecidos, que devem ser obedecidos. A lei foi dada aos israelitas, o povo que o Senhor estava preparando para adorar um único Deus, preparando para receber o Messias. O Senhor estava preparando. E a lei foi dada através do agente de Deus, do profeta de Deus, que era Moisés. Mas a graça e a verdade, observe que as duas coisas são apresentadas aqui. A misericórdia plena de Deus e a justiça de Deus. A verdade da essência de Deus, da divindade de Deus. A verdade. Graça e verdade. Tem um veículo da parte do Pai para nós. E este é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. A graça e a verdade vêm através de Jesus. E a graça dá acesso a Deus. A lei falava de fazer, então falava de obras. É pela graça que se chega ao Senhor. E é pela fé, não pelas obras. As obras se seguem àquele que tem um compromisso com Deus, porque as obras é um dever de todo aquele que crê. Então, aqui está muito claro a comparação entre as duas coisas, e nós sabemos que o acesso a esta graça é pela fé, através de um relacionamento pessoal com o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. O versículo 18 nos fala ainda também da essência de Deus, mostra essa natureza de Deus. Qual é a natureza divina do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas? É impossível ao ser humano conhecer a totalidade e se relacionar face a face com o Pai. Isso é impossível. Essa impossibilidade de ver o Deus Todo-Poderoso na sua glória, estando nós ainda aqui em carne, ela é resolvida em Cristo Jesus, que é o Filho unigênito que está no seio do Pai, revela o Pai. Então, o que é impossível de ver o Pai é possível no Deus encarnado, que se fez visível. E é através desse relacionamento com Jesus que nós temos relacionamento com o Pai. Pois ele e o Pai são um. Ele estava no seio do Pai. Isso aqui fala, essa expressão fala da intimidade, fala da proximidade. Pai e Filho são um. Jesus disse da indivisibilidade do divino. Então, olhando para Cristo, estamos olhando para o Pai. E Jesus diz isso também. Ele diz, aquele que olha, que vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão, como nós já falamos aqui, da divindade, do eterno. Ele é a expressão do eterno e ele é o próprio eterno. Então, aquilo que é impossível ao humano torna-se possível através de Jesus Cristo. Ele revela a essência do Pai, ele revela a essência da divindade. O Deus encarnado, o Todo-Poderoso, que é o mediador entre Deus e os homens. Assim, podemos ter acesso ao Senhor, ao Todo-Poderoso, através do nosso Senhor Jesus Cristo.